Boa noite, é uma alegria ter de novo vocês conosco para, desta vez, com certeza, a penúltima aula, né? O penúltimo estudo bíblico referente ao livro de Atos dos Apóstolos. Nós resolvemos retomar duas narrativas de Atos que a gente não havia explorado, não é? E então a gente adia para a semana que vem a célebre viagem a Roma, descrita por Lucas com detalhes, né? Então nós agradecemos você conosco, essa caminhada, não é? Que nós estamos fazendo nessas terças-feiras, estudando Atos dos Apóstolos. Vamos cantar? Vamos. Hino 443. 443 de Salmos e Hinos. Acompanhem junto com a gente no seminário. É um hino bem relacionado ao que a gente está dizendo aqui, né? Porque Atos dos Apóstolos é um estímulo para o que esse hino nos fala, né? Avante, ó crentes, no seu testemunho, no anúncio de Jesus, na autoridade com que a igreja está revestida, né? Lá a gente lembra sempre aquele versículo que é chamado o texto áureo de Atos, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vamos cantar? 443 de Salmos e Hinos. Avante, avante, ó crentes, soldados de Jesus, erguei seu estandarte, tocai com sua cruz, ó rochas inimigas, anjos multidões, excelso comandante, dirige os batalhões. Avante, avante, ó crentes, o Cristo pelejai, desce sua armadura, em seu poder marchai, no rosto sem caixadas, perando em oração, em meio dos perigos, seguindo o capitão. Avante, avante, ó crentes, a paz triunfal, hoje é combate horrendo, o encerro a paz final. Então eternamente, venham vencedor, com servo replicado, com Cristo Salvador. Amém? Vamos orar nesse instante, né? Hoje eu também peço orações porque os meus rins estão dando um sinal de que estão vivos e ativos, né? Quando os nossos órgãos avisam que estão ativos, né? A gente se incomoda um pouco, né? Eu agradeço a Deus, ontem tive um pequeno contratempo com uma crise renal e ainda estou na ressaca dessa crise, né? Então, vamos orar por mim, continuando agradecendo a Deus a recuperação dos nossos irmãos, Jorge e Joaquim, a filha da minha colega também, a gente pede que continue orando por ela, e mais um outro pedido. Então vamos orar, né? Senhor, muito obrigado por esse momento em que estamos reunidos e agradecemos a minha recuperação e o restante de recuperação que é necessário. E também te pedimos, te agradecemos a vida do Joaquim e do Jorge, que estão em casa. Continua, Senhor, ajudando-os na sua recuperação completa. Abençoa também a filha de minha colega, Marjane, e tantas pessoas que estão carentes de recuperação nesse período. Abençoa aquelas pessoas lá no Líbano que foram vítimas daquele acidente. Há muitos crentes naquela cidade, que aquelas pessoas também prontamente se restabeleçam e consola os familiares daqueles que tiveram perdas. Nós pedimos essa bênção e também pedimos pelo estudo que vamos fazer. Nós oramos, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Mais um cântico ou vamos ler? Meus queridos, então vamos dar continuidade. A gente deixou para trás aquela narrativa detalhada do encontro de Filipe com o eunuco. A gente falou do avivamento, né? Filipe foi um avivalista, né? Certamente Estevão também foi, mas teve a sua vida interrompida. E Filipe, que também foi escolhido diácono, da mesma maneira que Estevão pregava, da mesma maneira que Estevão, Deus permitiu que ele realizasse prodígios e sinais, e ele escolheu a Samaria. A gente costuma entender esse trecho de Atos como o avivamento em Samaria. Nós já mencionamos isso, esse trecho, mas como diz na gíria, passamos batido ali pelo encontro de Filipe com o eunuco, né? Então nós vamos abordar hoje. E depois também outro trecho que a gente não abordou com foco, com detalhe, foi o concílio de Jerusalém. Nós já conversamos sobre o problema que a igreja estava enfrentando e nós vamos recordar hoje esse concílio em Jerusalém. Então vamos começar. Primeira coisa que a gente gostaria de destacar é o perfil de Filipe, né? É muito interessante a gente lembrar quem ele é, né? Então vamos ler em Atos capítulo 6, versículo 5, começando a identificar a primeira vez em que Filipe aparece no livro de Atos dos Apóstolos. Não confundir Filipe, o diácono, com Filipe, o apóstolo, não é? Vamos lá? Atos 6, 5. Alguém pode ler para mim? O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então esse é o diácono Filipe, né? E é interessante a gente saber que a escolha desses diáconos aqui foi muito criteriosa. Houve um problema e Pedro então resolveu escolher. Pedro diz aqui, nós vamos ficar com o ministério da palavra e não podemos ser atrapalhados por nenhum problema que se revela no contexto da congregação. Isso não quis dizer que os diáconos eram pessoas descuidadas com a palavra, pelo contrário, né? A gente vê aqui que Estevão se revelou um evangelista, um evangelista e um pregador, e Filipe da mesma maneira. E diz o texto aqui que eram homens cheios de fé e do Espírito Santo. Não é para existir na igreja pessoas que são e pessoas que não são cheias do Espírito Santo, né? Ser cheio do Espírito Santo é para toda a igreja, é para todo crente, é para qualquer crente. E não existe também grau de importância em relação aos dons, não é? Paulo ele explicou isso muito claro na carta aos Coríntios. Todos os dons têm importância e precisam coexistir de maneira harmônica e movidos e motivados pelo Espírito Santo para que a igreja tenha um crescimento harmônico, não é? Ali Paulo fala na carta aos Efésios que a igreja é um corpo bem articulado que cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então é esse o contexto da ação dos dons. É interessante também notar, se você abrir na carta aos Romanos, você vai ver dons que Paulo indica que são dados por Deus. Na carta aos Efésios, Paulo menciona dons que são dados por Jesus. E na carta aos Coríntios, Paulo menciona dons que são dados pelo Espírito. Então você vai ver que a Trindade está envolvida na edificação da igreja, não é? Então esse é Filipe. E agora a gente vai logo depois encontrar Filipe, como a gente usou falar aqui, né? Fugindo um pouco da sua função, deslocado de função, né? Graças a Deus por isso, não é? Então nós lá na minha igreja do Rio de Janeiro, igreja de infância minha e de minha esposa, a gente tinha um diácono que pregava, que era o diácono Isaías, e outros mais, não é? Então não quer dizer que um diácono não seja alguém que conheça a Escritura, que pregue, que ensine, não é? E aí a gente vai encontrar, então nós vamos ler esse trecho, né? O primeiro trecho que eu gostaria que vocês lessem, aqui a minha congregação vai me ajudar lendo, é em Atos 8, versículo de número
26. Atos 8, 26. Alguém pode ler para mim? Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Interessante, né? A gente, quando falou da convenção de Cornélio, a gente falou do envolvimento de anjos, do envolvimento de subordinados dele que eram de confiança, o envolvimento do Espírito Santo, o envolvimento de Deus que deu a Pedro a visão, como toda a Trindade se envolve, até anjos se envolvem para a pregação do Evangelho. O anjo não se envolve diretamente, um anjo não prega Evangelho, não é? Quem prega Evangelho, nós dissemos aqui, a primeira pessoa que pregou o Evangelho foi Jesus, não é? Paulo diz na carta aos Romanos que o Evangelho estava já de modo latente, anunciado desde o Antigo Testamento, não é? E Cristo Jesus é aquele que revela a necessidade, ele mesmo, a gente conhece esse texto lá de Marcos 1, 14 e 15, né? Jesus disse, o tempo de Deus está cumprido, o reino de Deus está cumprido, o tempo está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então Jesus foi o primeiro a pregar, e aqui um anjo do Senhor desperta Filipe para essa necessidade, né? E dá aqui o GPS, né? Dá a indicação certinha, né? Dispõe-te, vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto, né? Interessante o anjo indicar para Filipe um caminho deserto, não é? Isso envolve a visão que a igreja precisa ter da necessidade de anunciar o Evangelho, né? A visão que a igreja tem não pode ser uma visão utilitarista, não é? Ela tem que ser uma visão baseada na oração, baseada num critério, que seja um critério que o Espírito Santo defina de maneira inteligente. A gente vê aqui no chamado de Paulo, no capítulo 6 de Atos, que o Espírito Santo definiu que aqueles homens deveriam, não é? Com muita facilidade, o livro de Atos, ele mostra, ele indica a ação do Espírito na escolha das pessoas que vão pregar o Evangelho. Eu falei Atos capítulo 6, mas não, a vocação de Paulo é em Atos capítulo 13, não é? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, quer dizer, o negro, né? Níger significa negro, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, Colasso significa irmão de leite, né? E o tetrarca, e Saulo, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, o Espírito Santo separa, né? E nessa hora aqui, a iniciativa, né, sem dúvida foi de Deus. Deus queria que alguém ouvisse o Evangelho, e um anjo aqui deu o recado para Filipe, né? Eu agora gostaria que alguém lesse, já lemos o versículo 26, que indica a iniciativa, né, para o anúncio do Evangelho, né? Agora a gente quer definir aqui os versículos 27 e 28, definem quem é esse personagem, quem é que vai ouvir o Evangelho, não é? Há uma necessidade de pregar o Evangelho e há uma identificação dessa necessidade. A gente já está no final do livro de Atos, a gente já viu em outros momentos Deus despertando Paulo dizendo: há povo meu nessa cidade, não é? Então havia um desejo primeiro no coração de Deus, né? E a iniciativa para que houvesse um encontro foi de Deus. Filipe não sabia, talvez não escolhesse. Filipe não ia escolher uma estrada deserta, não é? Mas o anjo enviou Filipe o GPS, né, para aquela estrada deserta. E quem é a pessoa? Alguém lê para mim 27 e 28. Quem é essa pessoa que está precisando, que é urgente que ela ouça o Evangelho? Ela está descrita em Atos 8, 27 e 28.
Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Muito interessante esse quadro, né? Nós já dissemos que a descrição de Lucas é sempre detalhada, né? e sintética. Ele aqui diz quem era: um alto funcionário, era um homem negro, era superintendente de todo o tesouro de uma rainha, e certamente não era fácil que alguém tivesse consigo um exemplar das Escrituras. Naquele tempo ela era algo preparado com muito zelo, muito esmero, e era caro. Mas ele vinha lendo um rolo do profeta Isaías. Se não era o livro todo, né? Talvez fosse uma parcela do livro, né? Há um pesquisador inglês, é até um pastor congregacional chamado Dodd, que ele escreveu um livro segundo as Escrituras, e o profeta do Antigo Testamento mais citado no Novo é o profeta Isaías. E ele, com o livro dele, fazendo a seleção de citações de Isaías, ele supõe que pudesse haver um extrato do livro de Isaías, uma parte do livro de Isaías, que era mais usada nas citações. Eram todas aquelas partes de Isaías que indicam o Messias, que com mais clareza apontavam para o Messias. E ele estava lendo o célebre capítulo 53 de Isaías. A gente vai ver agora, né? Nós vamos ver agora qual é o processo, né? Esse processo é um processo que se repete, né? O processo da abordagem, do anúncio do Evangelho, não é? Ao escutar, identificar a necessidade de quem está perto de você. Eu me lembro, numa das fases da minha vida mais difíceis, e que aí foi quando se definiu o meu ministério, e eu relutava com relação a isso. Eu estive lá no Rio de Janeiro em 1977, começando o curso de engenharia na PUC do Rio de Janeiro, que não levei a ter. E lá tinha um grupo da ABU, então é uma Aliança Bíblica Universitária, era uma estratégia que existe até hoje de alcançar universitários, de alcançar acadêmicos, anunciar o Evangelho no contexto acadêmico, um dos contextos talvez mais áridos que existem, né? Por causa a gente sabe que isso é um reducionismo, né? Você dizer que a fé não combina com a academia, que a fé não combina com a razão. Nada disso é verdade, não é? Nada disso é contra a fé, nem a razão é contra a fé e nem a academia é contra a fé. Algumas pessoas também interpretam errado essa questão, dizendo que a pessoa que vai pregar, ela precisa estudar pouco. A pessoa que vai ser pastor não precisa estudar muito. A pessoa que estuda muito, ela acaba descrendo do poder de Deus e do poder do Espírito. Tudo isso não tem nenhum fundamento, não é? A gente vê aqui pessoas na Bíblia inteligentes, não é? Pessoas menos inteligentes, mas não por preguiça, não por vontade, não por teimosia, por causa das suas limitações. Como a gente já mencionou, Pedro, não é? Que ele se desdobrava, e aquela citação que existe em Atos de que ele era iletrado em culto, não é Lucas que diz isso, o ponto de vista dos judeus, que se enganaram, porque Pedro era muito inteligente na sua argumentação e colocou toda aquela banca de vaidosos, anciãos, sacerdotes, sumo sacerdote, toda aquela nata, entre aspas, judaica, ele colocou no seu devido lugar, não é? Então vamos ler. Eu gostaria agora que aprendesse, é um trechinho mais comprido, mas ele vai definir para nós o contexto da abordagem de Filipe. Isso vai nos colocar diante dessa necessidade constante, permanente, que o crente tem de anunciar o Evangelho e como ele faz isso, não é? Então eu quero que alguém leia para mim Atos capítulo 8, de 30 a 35. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe:
Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Então, eu defini aqui 4 etapas, né? Você pode encontrar 5, talvez 6, mas eu defini 4 etapas dessa abordagem, né? Essa é a abordagem mais maravilhosa que existe, né? Essa é a abordagem pela qual Deus faz a sua torcida, né? Acho que a gente pode imaginar a Deus do céu feliz quando ele percebe que a igreja, percebe que um crente, né, ele está usando uma estratégia para que alguém compreenda o Evangelho, para que, como diz Pedro na sua carta, né, o sol da justiça brilhe, aquela candeia que fumegava no coração, dê lugar ao sol da justiça que é Jesus, né, que ele resplandeça, né? Então aqui está dizendo, correndo Filipe, ouviu ler, o Espírito aproxima-te deste carro e acompanha. Quem move a evangelizar é o Espírito, não é? Os apóstolos já tinham dito isso. Nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, não é? Quem move é o Espírito Santo. Sempre ele, qualquer pessoa cheia do Espírito vai sentir essa necessidade. No livro de Atos dos Apóstolos, para que a igreja possa cumprir o seu ministério, ela só pode fazer isso no poder do Espírito, cheia do Espírito. E aí Filipe, ele correu e ouviu o eunuco lendo o profeta Isaías. Então, compreendes o que vens lendo? Toda a evangelização, ela vai partir das Escrituras, né? Vai partir das Escrituras. Então, aqui houve um estímulo à curiosidade, né, do eunuco, né? Filipe, ele não podia ter uma oportunidade melhor do que essa, porque alguém estava lendo a Escritura. Há muitas leituras erradas das Escrituras, né? Há uma variedade de religiões que leem errado a Bíblia. Aliás, às vezes até gente que se chama evangélica está lendo errado a Bíblia, né? Então tem que haver um critério, tem que haver um cuidado, né? E tem que haver humildade também. Se eu por acaso estiver fazendo uma leitura errada da Bíblia, alguém tem que me exortar. Se há uma maneira de entender melhor do que essa que eu entendo, alguém tem que me mostrar isso. Então, desde a época da Reforma, né, que a Bíblia foi colocada ao alcance de todos, mas não quer dizer que a Escritura ela possa ser banalizada, mal entendida, mal usada, mal pregada, né? Isso daí é uma coisa que a igreja não pode deixar que aconteça. E quem se aproxima das Escrituras tem que se aproximar com humildade, para saber que vai sempre precisar de ajuda e de que alguém junto com ele, né? Por isso que igreja é comunhão, não é? O que diz lá no começo, da primeira avaliação que Atos faz da igreja? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, não é? Então há necessidade de perseverar na palavra, né? Então aqui Filipe, compreendes o que vês lendo? Ele respondeu, como poderia entender se alguém não me explicar? Quem explica a Escritura é a igreja, é o crente. A pessoa, a igreja existe para isso. Jesus ele falou, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Como é que nós vamos pregar o Evangelho? Por meio das Escrituras. Aliás, a gente tem que ter cuidado de sempre conferir a pregação que a gente faz do Evangelho, para que a gente pregue o Evangelho conforme ele está nas Escrituras, conforme ele se encontra nas Escrituras. Então aqui, Filipe, ele vai anunciar o Evangelho, e é interessante essa ansiedade da parte do eunuco, não é? Como eu vou entender, como eu posso entender se não há quem me explique, né? Quanta gente precisa de que a Escritura seja explicada para ela. Por isso que a igreja, por isso que o crente tem que entender muito bem da Bíblia, entender muito bem das Escrituras. O principal manual da igreja são as Escrituras. Então é muito necessário o estudo delas. A gente hoje vive um tempo em que a gente às vezes reclama de um púlpito pouco profundo nas Escrituras, né? Reclama da falta da escola dominical nas igrejas, que é a escola da igreja, como dizia o pastor Porto Filho, né? Pastor, autor de livros dos Salmos e Hinos e um dos professores meus do seminário, né? Um dos mais excelentes pregadores que a gente conheceu na nossa denominação e entre pastores de outra denominação. Trabalhou
comissão de tradução da Bíblia na Sociedade Bíblica do Brasil, no Rio de Janeiro, né? A revisão dos salmos e hinos. O pastor Porto Filho dizia que a escola dominical é a escola da igreja. Então a igreja não pode abrir mão da escola dominical, do estudo bíblico, que a gente está fazendo aqui. E isso não tira do crente a necessidade dele mesmo fazer o seu estudo, dele mesmo fazer a sua leitura. Não é? Eu assisto os estudos bíblicos, eu assisto o sermão com atenção, e eu leio a revista da escola dominical, participo da classe da escola dominical. Não exime, não tira de você a responsabilidade de você ler a sua Bíblia. Não é? Você pode até não fazer isso, mas que tipo de crente você vai ser, né? Se você não tiver o hábito de leitura das Escrituras. E aqui era necessário que alguém explicasse. Convidou Filipe a subir e a sentar junto a ele. Né? E cena fantástica essa, né? Duas pessoas juntas, porque uma convidou a outra para que explicasse a Escritura, para que os seus olhos se abrissem, para que as suas ventas fossem tiradas, né? E os dois seguiram juntos, né? A passagem da Escritura era essa, era uma passagem óbvia, né? Era a passagem ideal, não é? Não sei como esse eunuco conseguiu, não é? Mas ele conseguiu o trecho fundamental do livro do profeta Isaías, né? Que é o Cântico do Servo Sofredor. É o texto de Isaías, é o texto do Antigo Testamento, que mais especificamente aponta para a pessoa de Jesus. E é esse texto que a gente já viu aqui. Foi levado como ovelha ao matadouro, como cordeiro mudo perante o seu tosqueador, não abriu a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Aí, esse texto é muito interessante, esse versículo, né? Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Você pode anunciar Jesus a uma pessoa partindo de qualquer passagem da Escritura. A gente está falando sobre o Apocalipse domingo, né? Dizendo que o Cordeiro tira os selos do livro, né? Escrito por dentro e por fora. A Bíblia é um livro escrito por dentro e por fora, que anuncia a pessoa de Jesus. Então, você pode, a partir de qualquer texto da Escritura, você pode explicar, você pode anunciar Jesus. Agora, vou fazer uma advertência. Você pode anunciar Jesus a partir de qualquer texto da Escritura, se você conhecer a Escritura, se você conhecer bem a Escritura. Aí sim, a partir de qualquer texto, você vai fazer um caminho, mas um caminho dentro da Bíblia. Não é um caminho aleatório, um caminho na cabeça, um caminho... é o caminho que a Escritura mesmo define como rota para você apresentar Jesus às pessoas. Né? Então, seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar, havia água. Disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? E aí a gente vê a cena do batismo do eunuco. Né? O batismo, ele é um símbolo da conversão. Quando o eunuco pediu para ser batizado, ele já era crente. Por isso que ele interpelou Filipe, né, dessa maneira, né? Eis aqui água, que impede que seja eu batizado. Ele já era convertido nesse momento. E o batismo do eunuco foi o indicador simbólico, o que o batismo representa, né? A gente sempre menciona aquela interpelação que os religiosos fizeram a João Batista, e João Batista ali define o que é batismo, né? Eles disseram: você não pode batizar. João Batista: esse seu batismo é uma fraude. João Batista: é verdade, eu só batizo com água, mas no meio de vocês está Jesus, que batiza com o Espírito Santo. Então o batismo com água é um alerta, né? É uma cena simbólica, né? Um ritual, é um teatro que aponta para a realidade muito mais definitiva, que é a da conversão. O Filipe, o eunuco já era convertido quando Filipe o batizou. E interessante, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Né? Isso aqui não acontece toda hora não, né? Arrebatar Filipe aqui, isso aqui é um ensaio para o que vai acontecer
na vinda de Cristo, né? Os apóstolos viram Jesus subindo, os anjos disseram, não estranhem, como vocês viram subindo, vocês vão ver voltando, né? E agora aqui, como Filipe foi arrebatado, não se preocupe, todos nós seremos. Só que o arrebatamento de Filipe aqui não foi para os céus, como foi com Enoque, como foi com Elias, né? O arrebatamento de Filipe aqui foi para outro rumo, foi para uma cidade chamada Azoto ou Asdod, que era uma das 5 cidades dos filisteus, e ele ganhou o rumo de Cesareia e foi pregando até Cesareia, cidade de quem? De Cornélio, não é? Eu até supus, né, que, quem sabe, Cornélio não esteve com Filipe pessoalmente. O que Cornélio sabia de Deus era muito vago, como era vago também o que o eunuco sabia, porque o texto diz que ele veio de Jerusalém, porque ele foi adorar em Jerusalém, né? Mas não é só boa intenção em relação a Deus que salva, né? É a mensagem do Evangelho e o conhecimento da morte e a ressurreição de Jesus. Isso é que salva, né? Então era necessário que ele fosse esclarecido, como Cornélio mais tarde também o foi, né? Então, esse é o confronto, né, do nosso amigo Filipe. Lembrando, Filipe, na casa de quem Paulo esteve, lá quando ele estava saindo de Cesareia. Filipe morou em Cesareia. Vamos conferir isso? Ele chega a Cesareia evangelizando, muito bem, muito provavelmente se estabeleceu lá. Se você ler Atos 21:8, eu gostaria que eu me lesse para mim, Atos 21:8, você vai ver que Paulo e mais quem? Atos 21:8, se hospedaram na casa de Filipe. Atos 21:8. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Um dos 7 diáconos, certo? Filipe já não era mais diácono, Filipe o evangelista, morando em Cesareia. Quem partimos? Lucas e Paulo. E foi na casa de Filipe que aconteceu o quê? 10 e 11, por favor, vamos ler? Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Então é essa a nossa rota na próxima semana, né? A viagem de Paulo a Roma. Foi na casa de Filipe que Ágabo previu, não é? Nós não fizemos leitura hoje, vamos fazer a leitura agora. Nós agora vamos fazer uma panorâmica de Atos 15, que é o trecho do concílio, né? A primeira reunião da igreja. É chamado concílio porque toda a liderança da igreja teve que se reunir por causa daquilo que a gente já mostrou em Atos dos Apóstolos, que gerou toda aquela polêmica com que Paulo foi acometido e preso em Jerusalém, que era esse cuidado extremo que até os crentes convertidos em Jerusalém tinham com o respeito com relação ao judaísmo, né? Então havia uma influência muito grande dos judeus, e até a igreja de Jerusalém, dos novos convertidos, tinha esse cuidado. A gente leu 2 vezes esse texto, né? Em que Paulo chega a Jerusalém e é feita uma série de recomendações a Paulo para que ele não melindre os judeus, que ele não escandalize os judeus, e não adiantou de nada, porque houve uma intriga, e Paulo, quando se defende, lembram, lá na defesa que ele fez diante do rei Agripa, ele explica pormenorizadamente, explica também ao governador Festo detalhadamente que ele não havia ofendido a ninguém. E a questão é essa questão que vai ser discutida aqui no concílio, né? Então vamos fazer aquela leitura. Eu vou pedir a alguém que leia para mim Atos 15, de 1 a 5, para que a gente fique bem por dentro da questão. Ana Luísa vai ler Atos 15, de 1 a 5. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses 2 e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja,
Atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Essa é a síntese do problema, né? Então, é necessário que sejam circuncidados e que observem a lei de Moisés. Os fariseus só podiam ser representantes deles, que eram ultraconservadores e também bastante vaidosos. Eles achavam que eram os melhores seguidores da lei de Moisés. Jesus teve altercações, um dos sermões de Mateus. Mateus, ele escreve 5 sermões de Jesus. Um deles é uma séria altercação, discussão de Jesus com os fariseus, né? E aqui então a gente está vendo que o problema precisou ser resolvido em Jerusalém por causa do grau de perturbação, não é? E é interessante eles dizerem que enviados até certo ponto, acompanhados, Barnabé e Paulo foram enviados pelos irmãos, pela igreja dos gentios, e até certo ponto acompanhados pela igreja. Muita gente foi junto, né? Por isso que a gente chama de concílio. Agora, é interessante, a primeira pessoa que Lucas registra como tendo falado a respeito desta questão é Pedro, não é? A gente sabe que Pedro, lá na carta aos Gálatas, teve aquele problema, não é? A gente sabe do estilo de Pedro, do comportamento de Pedro, do temperamento de Pedro, mas também da sabedoria de Pedro, né? E a gente vai ver então qual foi o parecer desse inconteste líder, né? Que foi Pedro Pedra, né? Vamos ler então, Isaac vai ler para nós Atos 15, de 6 a 11. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu o testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Puro Paulo, né? Entendeu? Pedro teve aquela experiência daquela visão, teve o privilégio, ele reconhece aqui, de ter pregado na casa de Cornélio, tinha um monte de gente lá. Pedro viu o mini Pentecostes, a gente chamou de mini Pentecostes, né? Porque repetiu-se o sinal indicador lá em Pentecostes do batismo no Espírito Santo, ali, naquele contexto, quando Pedro voltou, uma das provas de que a igreja precisava era essa que Pedro mostrou. Então, esse discurso de Pedro cristalino, não é? A gente sabe que na carta aos Gálatas, depois Pedro vai ter uma recaída, mas é por causa da pressão. A gente não viu aqui, com a chegada de Paulo a Jerusalém, como é que depois desse concílio, eles como que blindaram Paulo, né? Galvanizaram Paulo de uma série de recomendações para não provocar milindres, e não adiantou de nada, né? Então essa questão aqui é cristalina, a palavra de Pedro, quase que definitiva, né? Porém, há uma outra palavra de um outro líder, que é Tiago. Esse Tiago é Tiago, como Paulo diz, irmão de Jesus, né? Filho de José e Maria, né? Esse Tiago é Tiago, irmão do Senhor, não é o Tiago, irmão de João, que já havia sido martirizado, né? Então nós vamos ler aqui esse parecer de Tiago, para que a gente possa entender como essa situação se resolveu a contento, né? Interessante, o destaque que eu queria fazer está no versículo 8. Pedro diz assim: ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós. E Deus não estabelece distinção, e a salvação é pela graça e pela fé.
fantástica essa palavra de Pedro, né? Agora vamos ler Tiago. Quem é da vez? Ana Luísa? Então eu vou pedir a Ana Luísa que leia 15, de 12 a 21. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus, primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem, em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então aqui Tiago ele cita as Escrituras, né? Interessante a citação que ele faz do profeta Amós, né? E ele então se baseia nas Escrituras para dizer que o anúncio do Evangelho é legítimo tanto aos judeus como aos gentios, como Paulo sempre escreve nas suas cartas, né? Primeiro aos judeus e também, como também aos gentios. Então é muito interessante esse parecer de Tiago, e ele faz uma pequena concessão aqui, não é? Ele estabelece alguns princípios básicos que, sim, vão de encontro a uma certa liberdade que os gentios tinham. Os gentios não eram pessoas que tinham como os judeus, desde a sua infância, não é? Uma certa, vamos chamar de cultura bíblica, né? Porque o fato de pertencer à sinagoga por si não os tornava salvos. Tanto que Paulo anunciava nas sinagogas. Paulo usava as sinagogas como estratégia para o anúncio do Evangelho. E foi bem sucedido em muitas delas, e foi também a partir da sinagoga que surgiu reação contra a pessoa de Paulo. Essa recomendação de Tiago era mais ou menos o modo como os judeus viam os gentios. Mas a gente lê na carta aos Colossenses, a gente vê que o que Paulo fala sobre essa observação. Não adianta você tentar estabelecer certos critérios de conduta se não vier do coração a vontade o quê? De obedecer, não é? A disposição de obedecer, a luta íntima contra a natureza carnal. Nada que vem de fora para dentro vai tornar a pessoa melhor. Essa mudança é por meio do Espírito, no entendimento, no coração, e é isso que então evita que haja qualquer tipo de conduta que desagrada a Deus, né? É uma luta interna. Então aqui a palavra de Tiago, e terminamos mostrando como foi. Agora nessa leitura eu vou fazer um versículo cada um, para a gente terminar, não é? É o resultado do concílio em si. Nós vamos ler de 22 a 29, não é? Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia. Saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais.
E vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saudações. Muitas coisas mais, não é? As obras da carne, elas são uma coleção delas, né? Mas esses dados aqui que o documento citou, eles eram assim aqueles pontos marcantes na maneira da igreja daquela época em entender que era mais fácil para os gentios cometerem esses deslizes aqui, não é? A gente vai encontrar na carta aos Coríntios uma discussão de Paulo detalhada a respeito da carne sacrificada a ídolos, não é? E uma dos textos mais bonitos da carta, porque Paulo vai ensinar o quê? Que a sabedoria, ela é importante, mas o amor está acima dela, né? Vamos ler esse texto para a gente entender. Está em 1 Coríntios 8, de 1 a 3. A discussão aqui é exatamente essa polêmica, né, que os judeus já antecipavam lá no documento do concílio, né? Pode ler. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Então Paulo ele coloca, eu acho muito interessante esse texto, né? O saber ensoberbece, o amor edifica. Então Paulo vai pedir para aquelas pessoas que não viam, na verdade eles iam fazer um churrasco em casa, e as pessoas que tinham vindo da religião idólatra sabiam que aquela carne era depois vendida. Talvez até já conhecessem alguém, iam lá então pegavam aquela melhor carne, que o animal oferecido ao ídolo era melhor, né? E levavam para casa e comiam sem nenhum problema. Mas se alguém dissesse, mas essa carne foi oferecida ao ídolo, ofereceu quem quis. Esse animal aí quem fez foi Deus, meu pai. Eu estou comendo a carne melhor, né? Porque essa carne é melhor. Sem nenhum problema, eu não estou oferecendo culto ao ídolo. Só que a pessoa que veio daquela religião, aquilo a escandalizava por demais. Ela esteve lá, ouvia o ritual, as frases que eram ditas, o modo como o animal era morto, o banho de sangue que as sacerdotisas tomavam, então aquilo chocava aquelas pessoas. Aí Paulo pede aos crentes que não comam daquela carne, abram mão até de um direito que seria deles, abram mão em nome do amor. Então Paulo, essa lição dessa prática na igreja de Corinto permite que ele escreva esse texto que eu acho muito interessante. O saber ensoberbece, o amor edifica. Então o amor coloca o saber no seu devido lugar, não é? Então esse texto é um texto que nos ajuda a compreender essa recomendação que seguiu como documento escrito para a igreja sede. A igreja sede dos crentes gentílicos era Antioquia, de onde Paulo saiu, né? Foi para lá que eles foram mandados, e basicamente naquela região da primeira viagem missionária de Paulo, onde teve o problema, na Galácia, que mais tarde Paulo vai escrever a carta aos Gálatas para eles, não é? Motivado sem dúvida nenhuma, muito sem dúvida por esse concílio de Jerusalém, não é? Então, para terminar, os que foram enviados desceram logo para Antioquia, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola, Atos 15, 30 a 35. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que o enviaram. Judas e Silas voltaram a Jerusalém, mas pareceu bem a Silas permanecer ali, só Judas. Silas ficou. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. E aqui Paulo inicia a sua segunda viagem missionária, né? Assim nós cobrimos dois textos que a gente não havia coberto com detalhe, não é? E a gente anuncia para a próxima semana, a próxima terça-feira, o nosso último estudo do livro de Atos dos Apóstolos. E você que está nos ouvindo, a congregação daqui, os irmãos da igreja, enfim,
Caso queiram sugerir um outro livro para que a gente possa estudar, a gente aceita a sua sugestão. Vamos orar? Obrigado por essa jornada, Senhor. Obrigado porque chegamos até aqui, que tenha sido muito produtiva, porque a igreja precisa estar confrontada com a sua responsabilidade, que é única, mas é muito necessária, baseada no poder do Espírito, algo que atende, Senhor, o teu anseio, o teu desejo. Precisamos estar perto de quem tem ansiedade por conhecer a tua palavra, como foi com Filipe e com o eunuco, sempre preparados por meio das Escrituras para, a partir de qualquer texto das Escrituras, conduzir o pensamento da pessoa a Jesus. Nós agradecemos, nós oramos em nome dele, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Contar mais um? Vamos cantar mais uma? Vamos cantar, aceitamos a sugestão, né? O Evangelho. Muito bom. O Evangelho, puxa vida, bem pensado. Sinto verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Que o homem era cego, agora acha-se Senhor. E diz a Deus como ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi. E não se negocia a sua essência e poder. Se camufla a excelência verá. O Evangelho é que desvenda aos nossos olhos e desamara todo mal que já se fez. Porém, quem será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o meu ser. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecado, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, arranque de onde está, o justifique e o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força de ofensão, que não seria injusto se me deixasse vencer, mas soberana em graça me escolheu. E é por isso que eu não posso me esquecer. Sendo seu servo, não lhe digo o que fazer. Determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. O Evangelho é que desvenda aos nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém, quem será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o meu Deus. Porém, ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o meu Deus. Na música, Deus abençoe o grupo Logos e que você se apegue ao Evangelho.